O uso de fuzis por criminosos no Rio de Janeiro e em São Paulo quase dobrou nos últimos 5 anos. A maioria dos fuzis não é fabricada aqui no Brasil, mas chega facilmente ao nosso país pelo mar e também por terra. Armamento pesado que a própria polícia não usa. Os revólveres foram deixados de lado há muito tempo por traficantes. Nas comunidades, eles só atacam de fuzil. Ostentam as armas pesadas em plena luz do dia. Armas que a própria polícia não usa. Elas são utilizadas em ataques a carros fortes, a transportadoras de valores, em roubos a bancos. E até mesmo em partidas de futebol nas comunidades. E nem sempre são situações de confronto entre criminosos e policiais. Fogos e tiros se misturam. É a banalização dos fuzis. Em entrevista ao jornalismo da Record TV, este sociólogo disse que a violência das armas dita as normas nas comunidades. É uma forma de impor medo, impor controle dentro daquele espaço. É um problema de qualidade de vida para os moradores. E não é novidade. Os criminosos estão cada vez mais bem armados. Tem ladrão usando até bomba de fumaça para distrair a polícia e fugir. No interior, onde as cidades são menores, e é claro, o efetivo da PM também, eles têm espalhado o terror. Em Santa Margarida, em Minas Gerais, assaltantes desfilaram com fuzis na carroceria de um carro. Os 2 únicos policiais de plantão na hora tentaram impedir que eles roubassem um banco. O cabo Marcos Marques da Silva, de 36 anos, morreu atingido por um tiro de fuzil. Por muito pouco, esta policial não teve o mesmo fim que o colega de farda. Há 3 anos, ela levou um tiro de fuzil na cabeça, tentando impedir um ataque a caixas eletrônicos em São Paulo. Ficou entre a vida e a morte. Eu abaixei, apesar de eu estar dirigindo, eu abaixei, mas não o suficiente, né? Foi quando o tiro, ele pegou aqui na lateral esquerda, ele arrancou 3 centímetros da minha calota craniana. Perdi um pouco de massa encefálica e assim que eu senti o impacto, deu aquele clarão, né? Tudo branco e não vi mais nada. Geralmente, estes armamentos são usados por quadrilhas especializadas e grandes facções e não representam a maioria das armas em circulação. Estas são as armas mais vistas nas mãos dos criminosos: a pistola .40 e o revólver calibre 38. Elas são usadas pelas polícias no patrulhamento das cidades, justamente porque tem mais do chamado poder de parada. É o que explicou este instrutor de tiro. Se reparar bem, os projéteis delas, depois do uso, ficam mais achatados. Isso quer dizer que encontram mais resistência no alvo, são menos perfurantes. É o poder que a munição tem de parar uma agressão. Mas o maior estrago é feito por armas como esta, chamadas de longas raiadas. Esta aqui é de venda permitida, uma espingarda de caça. O poder de fogo nem se compara ao de um fuzil. Ainda assim, olha o estrago. É uma arma perigosíssima, porque ele tem alta velocidade e alto alcance. Então, numa distância muito grande, é uma arma de guerra. É uma arma de guerra. Então, hoje, na nossa sociedade, infelizmente, nós estamos com os marginais munidos com arma de guerra. Por isso, talvez, essa intervenção hoje do Exército. No Brasil, por uma questão de estratégia militar, as armas de longas raiadas semiautomáticas acima do calibre .22 são proibidas para uso civil desde 1936. Mesmo assim, o uso de fuzis por criminosos no Rio de Janeiro e em São Paulo quase dobrou nos últimos 5 anos. A maioria dos fuzis que é vista na mão dos bandidos não é fabricada no Brasil, mas chega facilmente ao país por mar e por terra. Boa parte dos fuzis AK-47 sai da China e do leste europeu e entra de forma legal nos Estados Unidos. Os carregamentos saem de lá de avião ou navio para o Chile, Bolívia ou Paraguai. Depois entram ilegalmente no Brasil e viajam até as grandes capitais. Nós temos uma falha generalizada nas nossas fronteiras, tá? Tanto na fronteira seca, como na fronteira marítima, como nos portos, nos aeroportos, né? A fiscalização, os aeroportos muito menos, né? Mas nos portos e nas fronteiras, praticamente não há nenhum tipo de fiscalização hoje no Brasil. E assim elas se espalham pelos maiores centros urbanos do país, em mãos erradas.
No primeiro trimestre deste ano, mais de 3.500 armas ilegais foram apreendidas pela polícia. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, desde novembro do ano passado, aproximadamente 150 mil armas e munições foram encaminhadas ao Exército Brasileiro para destruição. Cubatão, litoral paulista, madrugada do dia 7 de março. Cerca de 20 homens armados com fuzis usam explosivos e esvaziam o cofre principal de uma agência bancária. Na fuga, os policiais militares trocaram tiros com a quadrilha. Dezenas de cápsulas de munição ficaram espalhadas pelo chão. A suspeita é de que o grupo tenha fugido pela estrada em direção à Praia Grande, também no litoral paulista. A ousadia dos criminosos vai além das agências bancárias. Em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, 40 homens explodiram uma empresa de transporte de valores e ainda deixaram mais de 30 quilos de dinamites e granadas sem detonar. Foram aproximadamente 40 minutos de terror. O segurança da empresa morreu e outros 5 funcionários ficaram feridos. Enquanto a polícia, né, tenha uma burocracia gigantesca para conseguir comprar esse tipo de armamento, né, o criminoso não tem burocracia nenhuma, né? Se ele tiver o dinheiro, ele compra. Então ele não precisa se preocupar com calibre, com tipo de arma, com quantidade, né, com burocracia, com certidões infinitas, com licitações. Ele simplesmente vai lá e compra. Ou seja, é um jogo de poder absolutamente desigual.